Olá, que bom ter você conosco aqui no De Bem com a Vida, sempre com o apoio da Associação Brasileira do Cidadão Sênior. Web Produtora, o seu negócio pode crescer com as redes sociais. Casa de Escriba, você tem um sonho de escrever um livro? A Casa de Escriba pode transformar o seu sonho em realidade. E da Federação das Câmaras dos Dirigentes Lojistas, Rio Grande do Sul. Tenho uma certeza absoluta, o programa desta semana está bom demais. Entrevistados de primeira linha e pautas absolutamente transformadoras. Confere só. Novidades para suavizar o pescoço de tartaruga que tanto incomoda homens e mulheres, com o cirurgião plástico Denis Ricard no quadro De Bem como Espelho. Cuidado, a família pode adoecer por não oferecer atendimento adequado para um ente querido. O que fazer? A enfermeira Jacilene Vieira Lima orienta. Você conhece o Qigong médico e as maravilhosas possibilidades de cura que oferece? Confere entrevista com o Dr. Antônio de Bortoli. Conheça as maravilhosas Blue Zones, verdadeiros paraísos da longevidade, saudável e feliz, em uma entrevista tribacana realizada com a jornalista Silvia Triboni. Novidades para suavizar o pescoço de tartaruga que tanto incomoda homens e mulheres, com o cirurgião plástico Denis Ricard no quadro De Bem como Espelho. Então essa é uma das áreas que eu tenho maior empolgação na cirurgia plástica, que é rejuvenescer o pescoço. Realmente é a parte que mais aparece no facelift, é o pescoço. Os pacientes realmente ficam muito satisfeitos com essa área. Hoje a gente tem uma evolução magnífica da cirurgia, então o pescoço realmente é a área que mais vai aparecer o rejuvenescimento de uma pessoa. E ao mesmo tempo que a gente tem que ter muito cuidado no resto da face para ter uma cirurgia mais natural, o pescoço é uma área que a gente pode ser um pouco mais agressivo para ter aquele resultado e deixar o pescoço muito bem mesmo, com um aspecto muito mais liso, muito mais jovem. Então, realmente, o pescoço é uma área muito legal da cirurgia plástica. Quem domina a área do pescoço pode entregar um resultado que o paciente vai ter muita satisfação. O De Bem com a Vida ganhou um novo parceiro. É a Web Produtora, que a partir de agora assina as nossas redes sociais. Quer conhecer um pouquinho mais da Web Produtora? webprodutora.com.br. Terceirizar o cuidado de entes queridos tem causado, muitas vezes, dores, sofrimentos e dúvidas nas famílias. Para esclarecer como este procedimento pode acontecer de uma forma mais leve e mais doce, eu recebo no De Bem com a Vida a enfermeira Jacilene Vieira da Silva Lima, que é diretora do Espaço Sênior. Como vai? Você? Tudo bem. Essa parte que você nos falou é muito importante, porque o Brasil ele está tendo uma expectativa de vida maior. E com isso, nós ficamos para trás nas informações relacionadas a idoso. Então, é tudo com muita pressão. Não existe ILPI, ainda existe na cabeça das pessoas um asilo. A palavra asilo quer dizer vamos para lá para que a gente tenha um lugar, sair de um lugar de onde não me queiram e eu vou ficar lá para morrer. Antigamente, a gente a população, a sociedade pensava assim. Hoje a gente se depara com um país com a expectativa longa e pessoas com idosos dentro de casa
arraigados a uma sociedade que fala que eu tenho que cuidar do meu ente querido, do meu pai, do meu avô, e que eu não posso passar isso a outros. E o que vem acontecendo? A família deixa o idoso dentro de casa, muitas vezes com a doméstica que está lá, para que ela dê uma olhadinha no vô, e esse idoso ele fica cada vez menos saudável fisicamente, mentalmente, e aí a família tem aquele breve pensamento que eu estou cuidando porque está comigo, e aí não tem a cobrança. Até chegar à situação que o idoso, ele dá muito trabalho, ele deixa a família totalmente doente, uma coisa normal isso, porque não tem preparo para cuidar daquela situação. Quando chega um familiar aqui na nossa ILPI. Jacilene, eu vou pedir a gentileza que tu explique o que vem a ser LPI. ILPI é uma instituição de longa permanência. Mudou-se esse nome, né? Na palavra não é mais asilo, instituição de longa permanência, porque o asilo antigamente não era só idoso, eram doentes mentais, eram pessoas de rua, enfim. Agora, instituição de longa permanência é uma instituição que tem só idosos que precisam de tratamento ou de acompanhamento. Esses idosos não têm que ser necessariamente doentes, eles podem escolher vir para cá por uma questão de adequação da vida também. E a família, quando chega aqui, ela chega mais doente que o idoso, porque eles trabalham durante o dia, eles têm filho, e esse idoso à noite não dorme, ele tem uma doença que eles não entendem o que é. Quando chega aqui com o diagnóstico que ele tem demência, aí é menos dolorido ainda do que quando fala que o tipo de demência dele é uma doença de Alzheimer. A família não entende, a família sofre muito com isso. Eles têm também, não têm essa cultura de procurar ajuda, porque eles não se entendem doentes. Dão muito trabalho à instituição, às vezes até mais que o idoso, por não aceitar a situação. Cada vez que vem aqui, no primeiro estágio de colocar o idoso na instituição de longa permanência, cada vez que ele vem aqui, a gente nota um sofrimento profundo. Isso também é arraigado em religiosidade, forma com que foi criado. Tudo isso ajuda nesse sofrimento. Então, eu vou colocar minha mãe lá, o que é que meu irmão vai dizer, o que é que a sociedade vai dizer que eu abandonei. A gente, hoje em dia, tenta adequar as instituições de longa permanência para que a família esteja mais perto e que nos conheça melhor, para que o sofrimento seja diminuído. Como a família pode entender que a terceirização é uma boa alternativa? Como é que ela pode começar a se acostumar com essa ideia? Tem que nos fazer entender, tem que ver esse lado, que ele precisa desse lado do cuidado, que ele precisa, que ele não tem condições mais de manter a cabeça escolhendo o que ele quer fazer. Tem todo um contexto atrás disso, porque não se faz... Aqui tem Dia da Mulher, dia do tratamento da pessoa do jovem, do adolescente, o dia do tratamento do idoso, o dia do tratamento da família. Cadê as nossas campanhas para que a família entenda o que é essa doença, que a doença é um mal do século e que vem acompanhada de uma depressão familiar, uma depressão do idoso. Então, é um contexto social, do jeito que a sociedade cobra, hoje ela tem que entrar nesse meio para corrigir. Não sei se a palavra é corrigir, mas se habituar também a que todos envelhecem.
Perfeito. O envelhecimento não é escolha, faz parte da vida. Então, nós vamos reforçar aqui no De Bem com a Vida que a família eleja as melhores alternativas para si e também para o ente querido, para que ele usufrua de um bom ambiente. Jacilene, prazer te receber no De Bem com a Vida. Muito obrigada. Disponha, a gente está aqui para te ajudar e ajudar a comunidade, a sociedade. Uma temperatura que é normal em um adulto de 36,6 a 37,2 não é normal para um idoso. O idoso, quando está com a temperatura 36,6, ele já é um idoso em estado febril. E vendo que nem todas as infecções elas vêm acompanhadas de febre, que é o esperado. O idoso apresenta sinais atípicos, que são perda de memória, falta de apetite, ele tem um rebaixamento no nível de consciência e às vezes até desmaio. Não espere que o idoso tenha febre para você ter parâmetro de infecção. Você tem um sonho de escrever um livro? A Casa de Escriba vai lhe ajudar a tornar este sonho uma linda realidade. A Casa de Escriba organiza desde a escrita, a história, passando pela formatação, editoriação, imagens, fotografia, impressão e colocação nas melhores lojas do mercado, seja ele no formato físico ou no formato e-book. E de brinde, ainda uma bela campanha de divulgação para que o seu livro seja lido, apreciado e comentado. Este sonho de escrever um livro está a um clique de se tornar realidade. Se esta ideia faz sentido para você, entre em contato através das redes sociais ou através do nosso WhatsApp 55 519 91 15 20 90. Juntos nós vamos escrever a melhor história da sua vida e impactar na vida de outras pessoas. Você já ouviu falar no Qigong médico? Pois saiba que ele cruzou o oceano, aportou no Ocidente e consegue aumentar a cada dia a sua legião de entusiastas. Para falar sobre o tema, nós recebemos no De Bem com a Vida o Dr. Antônio de Bortoli. O Dr. Antônio é mestre em medicina tradicional chinesa e doutor em medicina naturopática. Sobre Qigong médico, nós vamos falar agora. Como vai, Dr. Antônio? De bem com a vida? Bom dia, Cris. De bem com a vida. Tudo na Santa Paz. E na Santa Paz, eu lhe pergunto o que é o Qigong médico que tanto sucesso passa a fazer entre os ocidentais. Bom, o Qigong é uma terapia, vamos dizer assim, oriental e acabou originando depois a base da medicina tradicional chinesa. Existe no Oriente há milênios e tem vários sistemas diferentes de aplicação, são 2.500 conhecidos, catalogados, e a parte médica é usada para cura, em hospitais, em clínicas, em consultórios, em toda a China, né? E agora nós estamos trazendo para o Ocidente, já está vindo, né? Aliás, aqui no Ocidente, o único país que já aceita ele é o Canadá. De todos os países ocidentais, o Canadá é o único que está estudando mesmo. E a Alemanha, né? Sempre teve muita ligação com a China. Doutor Antônio, na sua clínica de medicina oriental, o senhor já aplica o Qigong.
Em que situações o Qigong médico ele é eficiente e eficaz? Praticamente em tudo, ele substitui e com muita propriedade o uso da agulha da acupuntura, por exemplo. Você não precisa aplicar agulhas para tratamento. Ele é muito eficaz em várias patologias. Aliás, ele até é um pouco mais amplo do que a própria agulha, né? A própria acupuntura. Mas em que situações, por exemplo, no caso daquelas dores crônicas que se intensificam no frio, problemas respiratórios, enfim, em que situações práticas o Qigong médico é eficaz? É, usamos ele aqui na clínica para praticamente tudo, né? Qualquer condição que aparece aqui, o carro-chefe é ele, né? É o Qigong médico. Dores nas costas, problemas lombares, problemas cervicais, artrite, enfim, é aquela busca que do dia a dia da clínica, né? As pessoas normalmente vêm bater aqui porque já tentaram várias formas de tratamento e não tiveram sucesso. Então, procuram o que eles dizem, eu vou procurar uma alternativa, uma medicina alternativa. Para nós, aqui no Brasil, Cris, a medicina oriental é alternativa. Na China, ela é a medicina oficial, questão de cultura, de localização. Doutor Antônio, a nossa reportagem conferiu um alto número de assertividade dos seus tratamentos na clínica. A pergunta que eu lhe faço agora é assim: a pessoa pode receber esse tratamento sem estar presente? Pode ser feito online? Pode ser feito à distância? Pode, essa também é uma das vantagens que tem essa técnica. Ela independe da presença da pessoa, né? Na China é muito utilizado isso também, e com isso, e o atendimento online, eu atendo gente do mundo inteiro aqui, que me procura dessa forma, né? Marca horário, etc. É feito toda uma preparação. Naquele horário, a pessoa vai receber a atenção necessária e o retorno que nós recebemos é de vários casos assim que tem resolvido à distância mesmo, literalmente. Seja presencial ou seja online, o Qigong ele trabalha a energia vital da pessoa. Explica para nós como é que se dá esse tratamento, por favor. Bem, boa pergunta. O que nós temos que entender é a questão do Qi. O que é o Qi? Segundo os chineses, o Qi é a energia da vida, é o que permeia todo o nosso universo, é o que nos anima, é o que nos mantém vivos, saudáveis. Então, quando há um bloqueio do Qi, surge aquilo que a gente conhece por doença aqui no Ocidente. E a função do Qigong, que quer dizer controle do Qi através da intenção. Então, você joga uma intenção em cima e movimenta o Qi da pessoa, do doente, do paciente. E se restabelece a harmonia e a cura é consequência. Não é que você está trabalhando em cima da doença daquela pessoa. Você está trabalhando em cima do bloqueio energético, bloqueio do Qi que aquela pessoa está sofrendo, e a cura se dará automaticamente, como consequência desse desbloqueio. Excelente. Excelente, doutor Antônio. O melhor de tudo é que não se utiliza nenhuma química com efeitos colaterais negativos, é isso? Nada, absolutamente nada. Nenhum medicamento, nenhum processo, nenhum procedimento invasivo, sem agulha, sem nada, simplesmente com a movimentação dessa energia. E a cura ocorre naturalmente. Assim, não é uma coisa, como é que eu vou dizer,
Eu não estou falando de uma panaceia para resolver tudo, etc. Óbvio que a participação da pessoa, do doente tem que participar do tratamento ativamente. Maravilhoso. Maravilhoso, doutor Antônio de Bortoli, recebo os parabéns da nossa equipe pela assertividade e naturalidade, se a gente pode dizer assim, do seu tratamento. Um grande abraço e foi um prazer recebê-lo aqui no De Bem com a Vida. Um abraço, Cris, um abraço aos telespectadores, o pessoal da televisão, e contem comigo qualquer coisa que precisar. As Blue Zones, ou zonas azuis, são considerados verdadeiros paraísos da longevidade. Quem não gostaria de conhecer um pouco mais esses locais onde as pessoas chegam e passam dos 100 anos com longevidade? Sobre este tema, nós conversamos com a jornalista Silvia Triboni. Silvia é especialista para o povo 50 mais e também em diversidade etária. Silvia, você fala da Sardenha? Eu estou em Lisboa, né? Eu estou em Lisboa. Legal, mas tenho muito a falar da Sardenha. E vou te pedir a gentileza de explicar para nós, afinal, o que são esses paraísos azuis? Com prazer, então, porque tenho 64 anos, já faço 65 esse ano, decidi, né, enveredar numa nova carreira após a minha aposentadoria na área do envelhecimento ativo e da longevidade. E como uma repórter curiosa, exploradora do mundo, sou viajante, sou mochileira 60 mais, decidi, né, investigar e ver de perto as famosas Blue Zones. Eu digo famosas, mas ainda tem gente que não sabe, né? Porque também não se preocupou por essas questões. Mas as Blue Zones são 5 regiões, de alguma forma, reconhecidas ou certificadas com esse título, que foi criado por um jornalista, Dan Buettner, meio até com o intermédio da National Geographic, né? Com esse vínculo. Ele explorou as tais 5 regiões do mundo e aferiu ali a qualidade de vida de pessoas centenárias e com saúde, com disposição. Não é só atingir a idade. Né, as Blue Zones são famosas por ter pessoas centenárias com uma ótima qualidade de vida. Essa descoberta, né? E a Cris, quando falou da Sardenha, já entro também para falar da Sardenha, porque tudo começou lá, com os pesquisadores, cientistas Gianni Pes, italiano, e Michel Paulin. Tá? São 2 cientistas que investigaram esse fenômeno na ilha italiana da Sardenha. Isso tem mais de 20 anos, já não é de hoje. E por conta dos fatos, né, e da qualidade de vida daquelas pessoas, esses demógrafos, médicos, eles reúnem vários títulos, começaram a reunir e marcar num grande quadro com azul, onde eles encontravam essas pessoas centenárias com saúde. E foram investigar. E por conta de ter muitas pessoas, esse mapa, não é, em que eles marcavam os pontinhos azuis, um belo dia o Gianni Pes mencionou, puxa, parece um mar, né? Um mar azul, como se fosse uma Blue Zone. E a partir daí que o jornalista Dan Buettner assume essa marca e sai a investigar com eles, né? Porque isso não é simplesmente uma cidade que se candidata porque demograficamente ali tem centenários. Não, os cientistas vão averiguar a qualidade de vida e as receitas, o que é que eles fazem para ter esse marco especial como Blue Zone. Estou curiosa para saber, Silvia, que receita magnífica é essa? Então, as tais 5 regiões, isso não significa que não existam outras. Nós sabemos até que no Brasil, né, Veranópolis, aí uma cidade brasileira, pelo jeito, reúne
muitas condições para ser uma Blue Zone, mas, como eu falei, depende da averiguação desses cientistas irem lá e ver o que cada região faz. As 5 regiões, ainda não falei, uma delas, então, a Sardenha, né, que pertence à Itália, e é uma região montanhosa da Sardenha. A outra é na Grécia, Icária. A outra é em Okinawa, no Japão. Existe também uma na Costa Rica, né, em Nicoya, e na Califórnia, Loma Linda. Então, no caso da Sardenha, por exemplo, uma população idosa que ainda trabalha no campo e, essencialmente, com as ovelhas, ou seja, pastoreando, né? Subindo os morros e descendo os morros. Olha só, já vê a atividade física. Caminham, em média, 20 quilômetros por dia. O vinho que eles tomam na Sardenha, que é o Canonal, também é sagrado, em medidas, é lógico, né? Em medidas saudáveis. Agora, não tem como deixar de te perguntar, Silvia, e a dieta? O que eles comem para serem tão longevos e saudáveis? Dieta, basicamente, à base de grãos, de vegetais, comem pão, um pão curaçao, é o nome do pão. A gente encontra esses pães na Itália, o curaçao. É um pão até elaborado para durar muito tempo, pensa, os pastores subindo e descendo as montanhas e carregando o pão curaçao. Tá? Então, bebem um pouco de vinho, muito exercício, não carne 1 a 2 vezes por mês e não tomam leite de vaca. E um detalhe legal da Sardenha, é um detalhe muito importante, que é a questão genética daquele povo, porque há muita pesquisa genética na Sardenha, eles localizaram um gene nos homens, um gene que não há no mundo, algumas regiões do mundo, o homem tem esse tal gene, que faz com que ele envelheça na mesma paridade que as mulheres, que a gente vê, né, como as mulheres acabam sendo mais longevas que os homens de modo geral. Na Sardenha, não. É um homem para uma mulher de 100 anos. Interessante, né? Mas eles já me disseram, não é só a questão genética, é o estilo de vida. Estava aqui pensando, Silvia, e essa questão assim da vida familiar e de relacionamentos, amizades, isso pega para viver mais e melhor? E é um assunto que eu gosto muito de escrever sobre isso, porque hoje a gente pode até nem ter, muitas vezes, um convívio saudável com a família, né? Graças a Deus eu tenho. Mas imagina eu distante, minha família no Brasil, eu aqui. Quem é a minha família? Os meus amigos. E eles, os idosos demais, os centenários, praticam muito essa questão, tá, da vida social, seja num jogo, é clássico a gente ver aqueles jogos a bocha, né, os jogos dos idosos, e fazem mesmo, não importa o jogo de baralho, então vida social. Silvia, eu vou te convocar para tu estar outras vezes aqui no programa, trazendo os segredos de uma longevidade feliz das outras 4 zonas certificadas no mundo, pode ser? Sim, senhora, até porque eu já estou aí me preparando para a minha próxima expedição. Oba, e quando vai ser? Então, se tudo der certo, eu quero ir para o Japão, quero visitar Okinawa. Foi um prazer, Silvia Triboni, te receber aqui no De Bem com a Vida. Um grande abraço. Muito obrigada, Cris. O De Bem com a Vida vai ficando por aqui, agradecendo muitíssimo o prazer da sua companhia. Uma excelente semana e até o nosso próximo encontro. Sempre com o apoio da Associação Brasileira do Cidadão Sênior, web produtora. O seu negócio pode crescer com as redes sociais. Casa de Escriba. Você tem um sonho de escrever um livro? A Casa de Escriba pode transformar o seu sonho em realidade. E da Federação das Câmaras dos Dirigentes Lojistas, Rio Grande do Sul. Este programa também pode ser assistido no YouTube, no horário e no local que você quiser. Anote aí, De Bem com a Vida TV. Siga-nos nas redes sociais. No Facebook, De Bem com a Vida TV
no Instagram de bemcomavida.tv. Se quiser falar conosco, anote o nosso WhatsApp 51 9 91 15 20 90.